Oi, pessoal, aqui é Cláudia da Universo em Tramas. Faz tempo que a gente não conversa, né? Eu devo ter aí mais de um ano sem colocar nenhum vídeo para vocês, mas nós vamos começar a retomar isso aí em breve, né? E eu gostaria de começar aqui com as nossas novas séries de vídeos, mostrando para vocês o novo tear geométrico da Tear Brasil, que é justamente o tear losango, né? Esse tear, ele é novidade lá na loja, né? Então, ele originalmente, ele é um tear de tapeçaria que eu pedi, né, para o senhor Reginaldo que colocasse para mim pinos para que eu pudesse trabalhar e justamente poder fazer formas, então, como essas aqui, né? Então, é uma forma geométrica que eu não tenho, uma forma nova, né, que eu trabalhei. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, né, a quantidade de amostras que eu já fiz, né, de várias maneiras. Aqui acabei de fazer, né, então eu tô aqui cheia de cálculos, etc. Mas hoje não vai ser dia da gente discutir esses cálculos, eu quero somente mostrar, né, assim, as peças para vocês, o que a gente pode fazer. Então, esse tear, ele ficou bastante interessante, né, na maneira como os pinos foram colocados aqui para mim. Então, gostaria de fazer um agradecimento, né, ao pessoal da Tear Brasil, que sempre atende a gente muito bem. Mediante isso, né, eu queria mostrar, então, um pouco para vocês como é que funciona, né, esse tear losango. Eu tenho vários outros vídeos, né, para quem está chegando agora e não conhece esse trabalho. Então, eu faço tecelagem plana, né, e eu tenho aí, assim, uma parceria já de alguns anos com a Tear Brasil. E a Tear Brasil, então, colabora para trazer para a gente artesão, né? A artesão que é justamente da tecelagem, trazer algumas novidades, né? E uma coisa que eu gosto bastante é a forma geométrica. Eu tenho muitas formas geométricas, já tenho muitos vídeos de outras formas, e essa aqui, então, é a forma mais nova. E eu, então, trouxe para vocês, né, darem uma olhada para a gente ver o que é que dá para fazer. E dá para fazer um monte de coisa. Com forma geométrica, a gente consegue montar muitas coisas, tá? E aí, então, eu estou mostrando, conversando aqui com vocês e mostrando, então, os trabalhos, né? Vocês estão vendo que eu tenho dois teares de tamanhos diferentes. Então, a gente pode formar esses losangos, né? É importante dizer que isso aqui é um losango mesmo, né? Então, ele tem aí um quadrado meio desviado, assim, para os lados, né? Então, tem aquela coisa, assim, meio deslocada, típica do losango, né? Ele vai ter aí um comprimento maior do que a sua largura. E existem aí algumas maneiras da gente tecer para que ele possa assumir a forma de losango. Então, eu vou mostrar para vocês as duas maneiras que nós podemos tecer e o que nós podemos obter a partir dessas formas. Por quê? Porque, dependendo de como nós tecemos, nós podemos ter um quadrado, tá? E isso se torna interessante porque esse tear ele pode me dar algumas opções. Então, eu não preciso ter somente a forma de losango, mas eu também, dependendo de como eu tecer isso aqui, os fios eles vão se comportar de uma maneira que vai produzir um quadradinho para mim, né? E se esse quadrado ele tiver aí uma densidade interessante, e ele estará, né? Então, nós vamos conversar sobre isso também. A gente tem um leque de opções com relação a um único tear, né? Então, eu posso ter uma forma de losango, eu posso ter uma forma de quadrado, dependendo de como eu teço, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês duas formas, mas, óbvio, né? Isso também não é engessado, como eu gosto de falar. Então, você vai pegar isso aqui e vai tentar montar várias outras coisas para você. E você vai ver que é possível ter uma variabilidade muito grande de peças, né? Somente com um tear desse daqui. Então, por hoje, nós vamos trabalhar, nós vamos deixar o maior, ó, tô só apresentando para vocês o produto. A gente tem o maior e tem o menor, né? Nós vamos, então, trabalhar com o menor. Eu vou deixar o maior aqui do lado, aqui atrás, né? Pra gente poder trabalhar. E nós vamos, então, nós vamos trabalhar com essa pequenininha aqui.
E aí, diferentemente do que eu fiz já muitas vezes, nós não iremos trabalhar com malha hoje, né? A maneira como esses pregos, esses pinos, perdão, eles estão distribuídos, ele me permitiu trabalhar com muitos materiais diferentes, tá? Ó, eu tenho aqui fios de algodão que assim não são fininhos, mas eles são relativamente finos quando a gente compara com o tear, com o fio de malha, por exemplo. Eu trabalhei com um barbante 8, trabalhei com barbante 6, enfim, eu tenho uma gama de testes e amostras aqui. E eu posso dizer para vocês que realmente isso ajuda bastante, porque dependendo de como a gente trabalha com isso aqui, nós podemos trabalhar com fios diferentes, ter peças diferentes e a gente precisa de um tear só. Então, isso daqui, essa novidade, ela é excelente, né? Então, essa é a primeira coisa que eu vou falar para vocês. Muito bem, então, dito isso agora, a gente vai começar, então, a montar a forma de losango. Então, eu vou começar com o losango típico, tá? Então, eu vou tecer da maneira como eu já desenvolvi o protocolo, para que a gente possa ter um losango típico, né? Então, eu até vou virar aqui para vocês verem que isso aqui é um losango, ó. O quadrado é deslocado e é um losango mesmo, né? Para que eu possa obter uma forma de losango típico, eu preciso, primeiramente, trabalhar nessa posição do tear, né? E eu preciso construir um dume que ele seja vertical, tá? Então, vocês vejam que a gente tem um tear com angulações aqui do lado, né? E isso me dá algumas possibilidades. Você podia perguntar para mim, mas por que você não trabalha na transversal? Eu posso trabalhar na transversal, só que a transversal ela vai me dar uma outra forma, vai me dar uma forma de quadrado. E isso também a gente vai discutir, tá? Então, só para apresentar, né, o material de hoje, eu estou aqui com um barbante, eu vou mostrar, né, que barbante que é, não é uma questão de merchan, que eu não tô fazendo merchan para ninguém, né, e já fazendo, mas é só para você saber qual é o barbante que eu tô usando. Eu tô usando o EcoSoft Euro Roma, né, ele é um barbante 6. E este fio, ele tem um toque bastante macio, né, então ele é mais macio do que um barbante comum. E eu achei assim que seria bem interessante para a gente poder trabalhar aqui. O barbante 6, ele assim, no que eu estudei, né, ele é um dos melhores, na verdade, né? Então, o fio de número 6, ele é um fio excelente para a gente trabalhar com o tear do jeito que ele está construído aqui, com esse distanciamento de pinos, né? Então, eu tenho aqui mais ou menos meio centímetro no vão, tá? E essa distribuição, não vou entrar em detalhes sobre como a gente pode fazer os cálculos de fio, etc., isso é para um outro momento, mas essa distribuição né, esses vãos aqui colocados, eles vão facilitar bastante para a gente utilizar esses fios, né, em torno do barbante 6 ou coisas do tipo. Então, nós vamos começar a construir e eu, então, vou aumentar um pouquinho aqui para a gente poder ver um pouquinho mais de perto, tá? Então, eu tô dando aqui um pequeno zoom e a gente vai ver um pouquinho mais de perto. Então, o que que eu vou fazendo? Eu vou começar desse cantinho aqui, né, a fazer esse urdume. Então, eu posso colocar do jeito que eu coloquei aqui, ou então do jeito que eu gosto de fazer também, que é pegar esse pino do canto e aproveitar como um suporte para eu começar, então, a fazer esse urdume, tá? Eu vou subir e depois descer para o correspondente, tá? Vou subir e descer para o correspondente, subir e descer. Com esse barbante 6, eu não preciso fazer ajustes desta maneira aqui, né? Então, esse tipo de urdume, ele aproxima bastante os fios uns dos outros, né? Isso é por causa da angulação aqui que nós temos. Então, existe uma aproximação desses fios, então basta que eu simplesmente passe pelos pinos, tá?
dessa maneira, sem eu me preocupar com outros ajustes, né? Por que que eu tô dizendo isso? Porque normalmente, e toda vez que eu teço, eu sempre procuro buscar uma trama a mais fechada possível. Só que a gente tem que ter, né, consciência da limitação dos fios e também consciência da limitação do próprio tear, né? Então, assim, fechado muitas vezes fica apertado demais, dependendo do fio que você está trabalhando. E aí chega num certo ponto que você não consegue mais tecer de tão apertado que está. Então, eu tive que buscar aí nos meus protocolos um certo protocolo que pudesse ser confortável, tá? Então, que ficasse fechadinho, mas que também ficasse confortável para quem for utilizar o tear. E eu cheguei, então, né, nos meus resultados, eu cheguei aqui que o barbante 6, ele é um barbante que realmente facilita bastante, porque nessa forma, do jeito que eu estou tecendo aqui, ou seja, no tear, nesta posição, e o ordume na vertical, eu consigo simplesmente passar por todos os pinos, ó, é exatamente o que eu tô fazendo, né? E não vou precisar me preocupar em fazer nenhum tipo de ajuste, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a maneira como nós vamos tecer aqui, né? E vocês vão ver que a gente não precisa, né? Não precisa fazer ajuste além do que nós já temos aqui. Então, isso já vai ajudar bastante a gente. Então, você vai fazendo, ó. Então, como tá fácil, né? A gente não precisa ficar se preocupando muito, é só ir passando em todos os pinos. Então, eu vou fazer aqui, vou completar toda a extensão aqui, né? Toda a medida do tear, vou pegar todos os pinos, né? Todos os correspondentes até eu chegar na ponta ali, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente pode tecer de várias maneiras, né? A própria trama, ela pode ser construída de maneira, né, bastante diversa. O que que nós vamos fazer hoje? Ó, cheguei aqui no último, tá? Então, eu parei aqui. E eu vou, então, para facilitar minha vida hoje, eu não precisaria fazer isso, eu tenho outros vídeos, né, mostrando que a gente não precisaria cortar o fio, mas eu vou cortar, tá? Só pra gente poder aqui demonstrar o final do urdume, ó, tá? Então, aqui eu fiz o urdume, dá uma voltinha se quiser, né, ou dá um nó, eu normalmente vou assim, deixando meio presinho, não sou grande fã dos nós, mas de vez em quando precisa. O que que nós vamos fazer? Ao invés de eu fazer o básico do tear de prego, que é a gente dobrar o fio, né? E ir passando por cima de dois, por baixo de dois, etc., eu vou trabalhar o ponto tela, mas eu vou trabalhar da maneira um por um, ou seja, embaixo de um e por cima de um. Para eu poder fazer isso, eu preciso de uma certa quantidade de fios, tá? Eu vou tirar um tanto aqui, sem muita medida, para a gente poder começar esse trabalho, mas, tá? Uma coisa que pode ser mais ou menos boa, assim, é umas 8 voltas, tá? Em torno dessa extensão, tá? Mais ou menos 8 voltas de fio deve ser o suficiente para você completar o trabalho. Eu aqui não fiz essa medida, né? Eu só tô contando para vocês e se faltar depois a gente completa, né? Então eu mostro até o que a gente pode fazer, que também não tem nada de excepcional. Muito bem, vamos começar. Então, muito bem, pessoal. Nós vamos agora com o urdume pronto, nós vamos começar a tecer. E a gente vai começar a tecer a partir deste cantinho aqui embaixo, tá? E nós vamos fazer tudo bem apertadinho, uma ida e uma volta. Então, como é que a gente começa? Eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Eu vou pegar essa argola e eu vou introduzir a agulha aqui. Eu tenho que passar por cima, né? Por baixo desse, por cima do seu vizinho. Poderia fazer o contrário. Poderia
por baixo desse e por cima do vizinho, tá? Mas uma coisa importante é que eu vou fazer o quê? Eu vou entrar aqui, vou começar por baixo, tá? Vou puxar todo o fio, ó, entrei na agulha, né? Entrei na alça, perdão, né? Para passar por baixo de um fio, eu vou puxar todo o fio, tá? Então, tem que ser assim mesmo. Eu vou puxar toda a extensão do fio que eu vou utilizar. Vou passar aqui, ó. Né? Até chegar na pontinha. Ó, chegou na pontinha. E eu vou dar a volta nesse pino aqui. Aí, dando a volta nesse pino, eu vou pegar esse aqui e vou voltar, tá? Então, o que que ia acontecer? Por baixo desse, por cima desse. Seria a primeira passada. Eu vou passar por debaixo desse e por cima dele de volta. Tá? Então, eu tô construindo o ponto tela alternado, fazendo esse primeiro movimento nesse pino do canto. A gente vai ter uma trama bem batida, tá? Melhor que a gente puder aqui nessas condições. Ó, tá? Deixa eu mostrar aqui. Certo? Eu tenho que eu passei por debaixo desse agora e por cima desse daqui é a nossa segunda passada. Tá dando para ver muito bem, mas é isso, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Meu fio tá aqui. Eu vou dar a volta nesse aqui do lado, tá? Então, o que que eu faço? Eu entro aqui nessa alça e eu preciso entender exatamente, deixa eu até subir a alça aqui pra gente ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Então, eu preciso entender exatamente qual é a sequência que eu vou ter que seguir, porque agora nós vamos trabalhar os fios desses dois pinos laterais e mais os dois fios que estão aqui no centro. E eu tenho que trabalhar de maneira alternada. Então, o que que eu vou ter que entender? O que que eu fiz aqui por último? Eu passei por cima desse daqui. Desse aqui. Tá? Passei por cima. O fio tá aqui, tá passando por cima. Então, isso significa que você tá passando por cima desse, ele vai ter que passar por debaixo desse, que tá aqui do lado, ó. Que tá aqui do lado. Que eu tô segurando aqui, que tá do lado dele. E por cima desse daqui. Esses dois aqui pertencem a essa alça. Então, são esses dois fios. Deixa eu abaixar esses dois e subir esses aqui. Tá? Então, vamos entender a sequência. Eu preciso agora que passe por baixo desse, por cima desse e por baixo desse. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui do lado, vou passar de baixo, passo por cima, por baixo, por cima, por baixo e por cima desse aqui. Introduzo a agulha e volto. O que que eu faço agora? Eu passo o fio aqui, porque eu também quero dar uma volta nesse pino. Nesse pino aqui. Então, a gente vem... Puxa todo o fio. Agora eu vou apoiar na mesa, tá? Pra gente poder fazer isso. Dou a volta. Eu sempre dou a volta pra gente poder fechar bem a trama. Então, eu vou dar a volta aqui e vou seguir a sequência. Então, a minha sequência vai ficando uma coisa meio tortinha, assim, mas tá certinho, tá? Depois vocês vão ver, ó. Então, na minha sequência agora, eu consigo enxergar o seguinte. Eu tô vendo 4 fios aqui no centro, eu tô vendo que tá passando
por cima desse, por baixo desse, por cima desse e por baixo desse daqui. Então, a hora que eu voltar, eu tenho que fazer o contrário, certo? Então, por baixo desse, por cima desse, por baixo desse, por cima desse, por baixo desse, por cima desse e por baixo desse aqui. E eu já venho pro pino de cá. Puxo para trás, porque eu vou dar a volta na alça. Ó, puxo. Tudo. Apoiar aqui na mesa pra gente poder. Puxo, tá? Puxo bem, né? Perdão. Olha aqui o que tá acontecendo, tá? Bato bem aqui, tá bom? Faço a volta e vou fazendo o contrário. Então, eu vou fazer o contrário do que eu fiz. Por onde eu passei por baixo, eu passo por cima e vice-versa, tá? Então, aqui acabou, ó, agora já consigo puxar, acabou por baixo. Então, eu vou ter que passar por cima desse, por baixo desse, por cima desse, por baixo desse, por cima desse, certo? Com a agulha, eu vou descendo. Cima e por baixo, e cheguei aqui. Faço a mesma coisa, dou a volta. Na mesa, puxando, puxando, puxando. Bato. Esse começo, ele vai ficar tortinho mesmo a nossa trama, tá? Porque os pinos estão muito próximos, né? E nós estamos fazendo essas voltas justamente para poder, né, fechar a trama o máximo que a gente puder. Depois que solta, né, muita coisa muda, né, na trama. Então, vamos continuar, ó, por baixo, por cima, tô alternando de novo, tá? Eu vou andar mais algumas e venho aqui, né? Ó, venho aqui. Então, nós vamos para o próximo aqui já. Então, já vou até passar aqui, que eu não passei. Passar aqui dentro dessa alça, por baixo desse, que eu não passei. Já puxo o fio aqui. Deixa eu puxar todo o fio. Puxei tudo. Bato. Tá? Puxo aqui e dou a volta. Ó. Então, vamos lá. Então, nós vamos de novo, ó, por baixo desse, por cima desse, por baixo desse. Então, agora, a gente já tá conseguindo ver a alternância, né? Ela tá mais clara agora, né? Vem aqui por trás. Tá claro pra gente entender, né? Essa alternância. Aqui, ó. Nós vamos... Ó, fazendo aqui, né? Uma coisa que a gente já vai vendo acontecer também é justamente a tensão, que ela vai se estabelecendo, e a gente agora consegue ver um padrão de tela um pouco mais claro do que estava, né? Então, a gente consegue ver que existe uma alternância, né, por baixo e por cima, que nós estamos construindo, e a gente vai batendo aqui cada vez mais para poder assentar essa trama, tá? Então, ó, nós estamos fazendo sempre a mesma coisa. Eu tô procurando sempre com a minha agulha ver o alternado, né? Então, eu vou fazer o contrário do que eu faço, né, do que eu fiz
anteriormente, é sempre assim, tá? É a construção do ponto tela. Então, ao invés de eu fazer com manavete, ao invés de eu fazer com a minha mão, né? Ao invés de eu fazer com um gancho, eu tô fazendo com uma agulha. É isso que eu estou fazendo, porque a gente está trabalhando com uma linha mais fina, tá? Então, vá puxando, vá arrumando, né? Vá organizando aqui. E bate, olha. Por enquanto, eu não consigo ainda bater com o pente, mas vai haver um momento onde a gente vai bater com o pente, tá? Ó, veja. Uma coisa bacana com relação a isso é que, na hora que eu soltar essa tensão, a gente vai ver que essa trama, ela fecha mais, tá? Fecha mais ainda do que ela tá aqui. Então, ela me parece até aberta, né? Você pode falar assim, mas essa trama tá aberta. Ela não tá fechadinha do jeito que você tá falando. Ela vai fechar. E depois da lavagem, ela fecha completamente, quer dizer, completamente assim, dentro dos limites do que é o fio, né, e do entrelaçamento do fio. Mas ela fecha ainda mais. Então, a gente consegue ter um tecido bastante interessante, né, com esse ajuste e com esse barbante, tá? Então, ó, tô construindo, tô fazendo e passando um por um, tá? Sempre tomando cuidado para ver se eu estou alternando mesmo, principalmente nos cantinhos, que a gente pode acabar, né, se perdendo. Porque a gente tá sempre, né, movendo para cima, né? Eu tô subindo um pino aqui, e eu não posso esquecer de pegar os fios certos, porque eu tenho que dar a volta aqui atrás. Tá? Então, é assim, depois que a gente pega o ritmo, isso aqui vai, eu já fiz tantos, que, né, tá indo assim que é uma maravilha, né? Então, aqui vocês já estão com o protocolo pronto, tá? Olha o jeito que tá ficando, ele tá apresentando ponto tela, né? Ponto tela típico. E agora, tudo que me resta é simplesmente ir subindo, né? Subindo do jeito que ele precisa subir, tá? Então, a gente tem aí só que continuar o nosso exercício de paciência, porque não é um trabalho rápido, né? Fala, ah, mas isso aqui vai demorar demais, pessoal. O rápido, muitas vezes, ele não traz um resultado interessante pra gente, né? Se a gente quer fazer experimentações, a gente quer realmente tentar coisas que são diferentes na tecelagem, a gente precisa, muitas vezes, ter a paciência necessária para poder desenvolver outras habilidades nesses teares, né? Então, sair da mesmice do por cima de 2, por baixo de 2, né? É uma coisa que eu sempre procuro saber, né? E testar e ver o que dá. E muitas vezes isso é demorado mesmo. Ele pode ser enrolado, né? Você pode se perder, mas isso faz parte, né? Erros e acertos fazem parte da gente aprender coisas novas. Então, a ideia aqui é justamente trazer coisas que possam ser interessantes para você em algum momento. Ah, mas eu não quero fazer assim, eu gostaria de fazer mais rápido, quero fazer 2 por 2. Claro que você pode fazer, sem problemas, tá? Sem problema algum. Eu, pessoalmente, gosto mais da trama quando ela tá na forma de 1 para 1, né? Então, toda vez, né, já tem muito tempo que eu procuro trabalhar com o tear de prego com uma trama 1, 1, né? Por cima de 1 e por baixo de 1. Eu acho que ela fica mais delicada, eu acho que ela fica mais bonita, né? A gente tem aí, assim, uma delicadeza maior da trama quando os fios estão entrelaçados dessa maneira, né? Mas esse entrelaçamento, ele é mais forte do que um entrelaçamento 2, 2, né? Por cima de 2 e por baixo de 2. Então, aí nós
temos que ver qual é o ajuste e eu fiquei trabalhando nisso esses dias para que eu pudesse trazer um protocolo legal. Muito bem, então o que que nós vamos fazer agora? Eu vou continuar esse trabalho, tá certo? E quando eu tiver chegado no final, porque eu acho que já tá, né, assim, compreendido como é que nós temos que fazer, né? Basta que a gente tome cuidado, ó, esse aqui é o aspecto que ele já está assumindo, né? Basta que a gente tome devido cuidado para que não erre e não pule nenhum pino, né? E que a gente pegue os fios, né, na sequência correta, ou seja, na alternância que ela deve ter. Então, eu vou continuar agora até o final e quando eu tiver terminado, a gente volta. Muito bem, pessoal, voltamos aqui então, né? Tá terminado o nosso trabalho, ó, cheguei até o fim, né? Conforme eu disse para vocês, eu fui tecendo do jeito que foi mostrado para vocês no início, né? Fui dando as voltas aqui por fora, do mesmo jeito que nós fizemos aqui no início, foi feito aqui no fim, né? Cheguei aqui no final, ó, acabou, tá? Conforme eu já tinha meio que previsto, o fio que eu cortei no início foi pouco, então eu tive que pegar um outro pedaço, tá? Mas não tem segredo, a coisa tá assim bem enroscadinha. Então o que que a gente faz? A gente simplesmente, né? Terminou aqui de um lado, você vai começar do mesmo lado aqui e continuar o trabalho que você estava fazendo, não tem segredo, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um gancho e eu vou tirar. Esse trabalho ele tá sob bastante tensão, né? Então, nós chegamos aqui nesse ponto onde ele tá bem tensionado. Então, o que que vai acontecer? A hora que eu soltar, nós já vamos ver que essa trama, né, ela já vai ficar um pouco mais apertada do que tá aparecendo aqui pra gente, né? Então, eu vou subir aqui, né? Isso também não tem muito segredo, simplesmente você vai tirando pino a pino, tá? Pode soltar, não existe, assim, nenhum tipo de acabamento que precisa ser dado para tirar o trabalho do tear, tá? Então, trabalhando com um por um, né? Ou seja, por cima de um, por baixo de um, as alças, elas meio que se enroscam, tá? Então, olha, para mostrar aqui para vocês, eu vou aproximar aqui, ó. As alças, elas meio que se enroscam umas nas outras. A gente foi construindo, né, as alças e elas estão meio enroscadas, olha. Então, não precisa ficar preocupado que o trabalho, ele vai ser desmanchado nem nada, ele tá seguro. Então, se eu quiser dar um acabamento, né, na borda do trabalho, por exemplo, isso é uma questão, né, de assim, fazer uma terminação melhor para o trabalho, né? Mas não que ele precise para poder ser retirado, né? O que é diferente quando a gente tece 2 por 2, né? Da maneira regular que a gente costuma trabalhar no tear de prego, né? Aquela coisa 2 por 2, a gente acaba tendo que fazer um acabamento em ponto correntinha ou qualquer outro acabamento para poder tirar, né? Mas se você tece um por um, né, essa necessidade, ela na verdade não existe, né? Então você pode fazer uma coisa um pouco mais direta do jeito que eu tô fazendo aqui. Então, eu tô tirando aqui para vocês verem. Deixa eu só subir aqui, tá? Vai dando a volta, vai tirando aqui, tá? Com o gancho, buscando, né? Puxando os fios que precisa, depois a gente vai arrumando o que precisar, tá? Porque muitas vezes precisa dar acabamento, né? Mas nem precisa ser no tear quando a gente faz. Precisa fazer ajuste, né? Nos pinos, passar
quando vai fazer o urdume, vai fazer um ajuste, tem que fazer 2 argolas, apertar um pouco mais, mas a gente vai conversar isso daí outro dia. Então, olha só o que que nós temos, né? Nós temos aqui o nosso, não, vou colocar assim, que essa é a forma, né? Que eu quero. Então, eu tenho o meu losango, ó. Então, o meu losango, ele tá pronto. Vou até virar aqui, né, pra você ver que tem, né, uma forma aí de quadrado, deslocadinha, que é mesmo característica, né? A trama, ela já fechou mais um pouquinho a hora que eu soltei. E depois da lavagem, ela vai fechar um pouco mais, tá? Então, a gente percebe aqui que não precisa fazer acabamento, tá tudo seguro, ó. Vou mostrar para vocês, estão todos seguros. Essas argolas, elas são grandes, assim, porque isso corresponde ao tamanho dos pinos. Então, para esse tear aqui, não é nem muita desvantagem, dependendo do que você quiser fazer, né? Você pode até aproveitar a argola como um acabamento. O que que eu tenho feito, né? Eu tenho feito assim, para esses fios mais finos, né? No caso, o barbante 6 ou outros fios de espessura similar, eu primeiramente eu lavo, tá, a peça, e isso aqui vai todo diminuir, inclusive o tamanho das argolas, né? E aí, uma vez que você tenha feito esse trabalho e ele esteja pronto, então você pode, por exemplo, construir outras peças com várias partes dessa daqui, né? Então, eu tenho um planejamento, por exemplo, onde eu vou fazer várias dessa com esse mesmo fio, né? Que ele é um fio bastante macio, e eu vou então unir depois. Essa união, ela pode ser feita de várias maneiras, tá? Mas eu vou fazer um vídeo separado para a gente poder então trabalhar essas questões, tá? A questão da união das partes, a união dos losangos, como é que ele pode ser feito. Nós temos aí algumas opções, eu também já andei fazendo algumas coisinhas para poder, né, trazer um protocolo adequado para vocês. E aí, então, depois eu converso, tá? Mas no momento, nós vamos, então, ficar com essa aqui. No vídeo, no segundo vídeo, né, dessa aula, então nós vamos fazer a aula separada, nós vamos falar, então, de uma outra maneira de tecer, que é justamente na transversal desse losango, né? Então, nós vamos ter uma coisa como essa e nós vamos ver, então, um quadrado, tá? Para essa forma de tecer, a gente tem aí algumas modificações para fazer no urdume, então eu prefiro falar separadamente, tá? Então, por hoje, nós vamos encerrar por aqui. Tá aqui o nosso losango, né? Ele tá aqui bem bonitinho, tá bem tecido, né? Ele não tá muito duro, o fio também tá ajudando bastante, mas o resultado dele ficou muito bom. E aí, então, nós vamos fazendo vídeos separados para não ficar assim muito longa essa aula, certo? Então, até a próxima aula, pessoal, que nós vamos falar aí sobre outras possibilidades do tear losango. E eu espero vocês. Até lá!